Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Na nova cidade localizada entre a montanha Liupan da Grande Tan e Tsang, um general de olhos de águia e nariz afilado bufou friamente, e um brilho penetrante brilhou em seus olhos. Na noite sob as estrelas da Ursa Maior, Jeshuan visita com seu sabre. Nas fronteiras ocidentais da Grande Tang, não havia ninguém que não conhecesse a grande general da Ursa Maior Jeshuan. O homem vestido com armadura dourada e com um longo sabre na cintura era grande general da Ursa Maior, Jeshuan. Havia muitos generais marciais na Grande Império Tang, mas poucos foram os que receberam o título de grande general e obtiveram uma posição acima dos outros generais. Como vice-comandante do exército da Ursa Maior, a grande general Jeshuan possuía uma influência inimaginável. O memorial enviado por aquele jovem de 15 anos causou uma grande tempestade na corte real dado o tumulto que causou. Era impossível para Jeshuan permanecer alheio ao assunto. Segurando a carta que lhe foi enviada por um pombo-correio, ele enfrentou o vento gelado no topo da muralha da cidade por um longo período de tempo. É como uma repetição daquele velho incidente de Chan. O Anshong? Ele é só mais um pirralho. Droga! Jeshuan amassou o papel em suas mãos violentamente e seu rosto ficou tenso. Naquela época, durante o tempo do imperador anterior, Jeshuan passou muitas décadas vivendo na Grande Tan em admiração por sua cultura. Quando a mãe de Jeshuan faleceu, ele seguiu a cultura antes de lamentar a morte de sua mãe por 3 anos. No entanto, ele foi ridicularizado por um pequeno oficial Chan, dizendo que um bárbaro como ele aprendendo cultura era uma piada em si. Jeshuan viu esse assunto como uma grande mancha em seu orgulho. Foi justamente por isso que ele deixou de lado o pincel e pegou a espada, escolhendo dedicar sua vida ao exército. E hoje, o memorial de Wanshong o lembrou daquele pequeno oficial de Chan. Uma fria intenção assassina passou pelos olhos de Jeshuan. Uma chama ardente jorrou no ar, subindo mais de 36 metros de altura, reduzindo a carta nas mãos de Jeshuan a cinzas. Nos últimos 2 séculos, a população Agao na Grande Tan cresceu exponencialmente. O memorial de Wanshong realmente despertou a ira de inúmeros Agao e inúmeras petições contra Wanshong, como se lâminas afiadas voassem de todas as direções. Se esse fosse o caso, então que assim seja. No entanto, eles não foram os únicos que o memorial de Wanshong ofendeu. Protetor-Geral e Protetor-Geral Assistente do Protetorado Solar Ocidental, Fumenlin chegou seu Ji, Grande General Ursa Maior Jeshuan, Protetor-Geral Assistente do Protetorado Solar de Beiting, Ansishun. Todos esses generais Agao são de vital importância para a Grande Tang. Quando esses protetores generais assistentes e grandes generais enviaram seus memoriais carregados de emoção à corte real da Grande Tang, toda a natureza do evento mudou. Até o Wanjin ficou chocado. A escala desse assunto já havia superado em muito suas expectativas e estava saindo do controle. Este não foi o fim. Considerando o longo relacionamento entre os Agao e a Grande Tang, os Agao não foram os únicos que responderam veementemente. Os oficiais da corte real também se envolveram. Como os censores não ousaram atacar Duque Gil, eles voltaram sua atenção para Wanshong, de 15 anos. Com suas palavras apaixonadas, eles acusaram Wanshong de interferir cegamente em assuntos da corte. Alguns oficiais chegaram a afirmar que o Wanshong e o clã Wan abrigavam intenções maliciosas, e eles desejavam azedar o relacionamento entre Ei e Agao para que eles entrassem em conflito, minando assim o poder da Grande Tang por meio de tais ações. Eles exigiram que o Wanshong fosse punido severamente, e até mesmo o tio grande Wanjin foi arrastado para a lama também. A maioria das pessoas não esperava que essa situação chegasse a esse ponto. O incidente da consorte Taizen implicou apenas os oficiais da corte real e alguns outros governadores, e o impacto foi principalmente limitado ao Zan. No entanto, o memorial de Wanshong de refutar os comandantes regionais e utilizar as políticas de talentos dos Agao envolveu os Agao, incluindo os grandes generais Agao nas fronteiras, no assunto. Em termos de escala, esse assunto superou em muito o incidente da consorte Taizen. No meio da noite, quando a capital estava em profundo sono, uma única vela iluminava fracamente um cômodo nas profundezas da residência da família Wan. Shongir, isso não vai dar. Você tem que se esconder por enquanto. Dentro do escritório de Wanshong, o tio grande Wanjin andava de um lado para o outro, inquieto, com as mãos atrás das costas. Enormes bolsas pendiam abaixo dos olhos, expondo sua falta de descanso. O assunto sobre os comandantes regionais e a utilização de políticas de talentos dos Agao excedeu as minhas e as expectativas do velho mestre. As implicações desse assunto são muito grandes, e aqueles censores na corte real não estão apenas acusando você e eu agora. Eles estão até se preparando para atacar o velho mestre também. A ansiedade de Wanjin não era exagero. Só ele mesmo sabia quanta pressão o clã Wan realmente estava sob. Gou Seuji, Fumenlinsha, Jeshuan e Ansishun. Esses influentes Agao continuaram enviando memoriais à corte real,
e cada um deles, sem exceção, enviou-lhe uma carta para questioná-lo. Embora a posição de Wang Zhen na corte real não fosse baixa, a posição dessas pessoas não era inferior à dele de forma alguma. Quando os generais Agao por toda a Grande Tan enviaram cartas à sua residência para repreendê-lo sobre o assunto, só os céus sabiam quanta pressão Wang Zhen estava suportando. E isso foi apenas a ponta do iceberg. Todos os dias, sem falta, os censores e os generais e oficiais que eram simpáticos à causa Agao o cercavam para insultá-lo ou acusá-lo durante a assembleia matinal. Wang Zhen perdeu a conta do número de vezes que sua túnica foi rasgada. Wang Zhen enfrentou todos os tipos de problemas nas últimas décadas na corte real, mas esse assunto era completamente diferente. Wang Zhen sentiu uma ameaça ameaçadora com esse assunto. Eles ousam. Debaixo da mesa, Wang Chong cerrou os punhos firmemente de raiva. Ele já sabia de tudo, incluindo os insultos do Agao de todos os cantos da Grande Tan e os censores o acusando de interferir cegamente em assuntos da corte. Desde o momento em que Wang Chong apresentou o memorial, todos os Agao do Grande Império Tan se voltaram contra o clã Wang, vendo-os como seus inimigos jurados. Desde o estabelecimento da Grande Tang, 2 séculos atrás, os Agao já havia se infiltrado profundamente no país. Agora que Wang Chong havia ofendido todas essas pessoas, seu futuro certamente seria repleto de dificuldades. No entanto, independentemente de se tratar da raiva dos generais Agao ou do impeachment dos censores, Wang Chong não tinha medo. Tudo o que ele sentiu foi indignação. Sim. Ele estava de fato acusando os Agao. Os comandantes regionais e a utilização das políticas dos Agao foram de fato benéficas para o Agao. Quem se opôs a essas duas políticas estava se opondo aos interesses do Agao. Wang Chong sabia que fazer isso provocaria insultos do Agao. Mas o que deixou o coração de Wang Chong frio foram os oficiais que apoiaram o Agao. Cego por uma única folha, e assim falhando em ver o Monte Tai, enchendo os ouvidos com feijões, e assim falhando em ouvir o trovão ribombando. De fato, Qibi Li era de fato um servo leal. A China Sher também contribuiu para o estabelecimento da Grande Tang. Aqueles dois eram generais Agao leais do imperador Taizong. No entanto, quem eram aqueles contra os quais o imperador Taizong estava lutando? Foi o Wang? Não. Foi o Agao. Atualmente, ao norte da montanha Yin, a oeste das montanhas Pamir, quem eram os que travavam a guerra contra a Grande Tang? Foi o Wang? Não. Foi o Agao. Foi o Tsang. Independentemente da era ou do contínuo de tempo e espaço em que alguém estivesse, sempre havia pessoas que esqueciam sua própria identidade e simpatizavam mais com o inimigo do que com seus próprios homens. Eles podiam facilmente se colocar no lugar dos inimigos, pensar em seu nome e considerar seu bem-estar para eles. No entanto, em relação ao seu próprio povo, eles eram excepcionalmente rigorosos, repreendendo-os e criticando-os friamente, alegando que lhes faltava a cultura e a magnanimidade condizentes com os cidadãos de uma grande nação. Azedando o relacionamento entre os Han e os Agao? Fazendo com que os dois entrem em conflito? Que absurdo! Wang Chong teve mesmo que se envolver para que isso acontecesse? Isso já não era um fato estabelecido? Não foram os Agao que se rebelaram e destruíram a Grande Tang? Não foram os Agao que estabeleceram distritos militares autônomos dentro da Grande Tang? Nunca superestime a lealdade do Agao. Essa foi a lição que Wang Chong aprendeu em sua vida passada. Quando a Grande Tang estava no auge de sua força, eles estavam mais do que dispostos a servir o país. No entanto, uma vez que a Grande Tang começou a cair em declínio, não se deve esperar que eles desistissem de suas vidas como os Han fizeram. Para uma raça conferir autoridade a outra para que o outro partido pudesse ganhar domínio no país e lutar no campo de batalha para protegê-lo. Que noção ridícula e ingênua! Aqueles que estão em autoridade são a lei. Independentemente de qual era, as raças que falharam em entender isso tiveram sua própria erradicação chegando. Chong'er, não é hora de fazer birra. Você tem que pensar em alguma maneira de se manter longe dessa tempestade. Você deve tentar manter um perfil baixo durante esse período de tempo. O Wang Zhen aconselhou preocupado. Ficar longe? Como posso ficar longe desse assunto? Se a corte real me convocar devido aos impatientes dos censores, ainda posso continuar a me esconder. O Wang Chong respondeu calmamente e destemidamente atrás da mesa. Parecia que ele já tinha pensado nas coisas, e estava preparado para tudo. O Wang Zhen encarou o Wang Chong com uma expressão sombria. Uma emoção indescritível brotou dentro dele. Dentro do Palácio Real, os sinos de tambores de dragão reverberavam em harmonia. A notícia da prisão de Wang Chong se espalhou como fogo por toda a capital, e antes que a assembleia matinal começasse, um velho oficial de cabelos brancos apareceu no palácio interno. Seu corpo emagrecido tremia, e um olhar indignado estava em seu rosto. Sua cabeça pálida batia no sino do dragão com força uma e outra vez, e não demorou muito para que sangue carmesim escorresse do impacto. Não há precedentes de indiciar alguém pelo crime de interferir cegamente em assuntos da corte.
Vossa Majestade, você está fazendo história ao indiciar uma pessoa por sua opinião séria? O velho censor Requiem batia a cabeça no sino do dragão várias vezes com uma expressão incomparavelmente agitada e triste. Como um oficial da era anterior, o censor do antigo imperador, Requiem, era leal ao país, e ele falava e advertia sem preconceito ou medo. Por respeito à sua personalidade correta, o antigo imperador uma vez lhe concedeu um token de imunidade. No entanto, devido à sua idade avançada, tendo ultrapassado 70 até o momento, ele se aposentou e retornou à sua terra natal. Já fazia 30 anos que ele estava envolvido na governança, mas ao ouvir sobre a prisão de Yuan Shong, a agitação e a indignação do velho censor o levaram a agir. Assim que recebeu a notícia, ele ordenou que seus descendentes preparassem seu manto oficial e, carregando o token de imunidade do antigo imperador, ele caminhou pelos portões do palácio, indo direto para o palácio interno. Nos 2 séculos desde o estabelecimento da Grande Tang, nunca houve tal assunto. Se Vossa Majestade o indiciasse por causa deste assunto, Vossa Majestade entraria para a história como um imperador inepto. Este foi apenas o começo da onda de choque desencadeada por Yuan Shong. Assim que o sino da manhã soou, as autoridades correram direto para o salão de assembleia. Seu humilde subordinado, Lan Yakun, implora a Vossa Majestade que poupe Yuan Shong. No momento em que todos entraram no salão, um oficial influente ajoelhou-se pesadamente no chão. Então, seguindo o exemplo, o segundo, o terceiro, o quarto. Seu humilde subordinado, Lulin, implora a Vossa Majestade que poupe Yuan Shong. Seu humilde subordinado, Xuanwu, implora a Vossa Majestade que poupe Yuan Shong. Seu humilde subordinado, Santaijia, implora a Vossa Majestade que poupe Yuan Shong. Seu humilde subordinado, Gutong, implora a Vossa Majestade que poupe Yuan Shong. Todos os funcionários tinham uma expressão sombria e agitada no rosto. Zhang Yakun, Lulin e Xuanwu, o que vocês estão fazendo? Ao ver as cenas, Zhou Zhan e os outros ficaram estupefatos. No entanto, assim que Zhou Zhan disse essas palavras, outro evento ainda mais chocante ocorreu. Seu humilde subordinado, Shangguan, deseja apresentar um relatório formal contra Zhou Zhan. Seu humilde subordinado, Li Yunlin, deseja apresentar um relatório formal contra Liu Yu. Seu humilde subordinado, Zhang Song, deseja apresentar um relatório formal contra Zhou Jue. Seu humilde subordinado, Liu Feng, deseja apresentar um relatório formal contra Zhang Kuai. Seu humilde subordinado, Zhou Ren, deseja enviar um relatório formal contra Grande General Abuzi. Figura após figura ajoelharam-se pesadamente no chão. Eventualmente, até a Grande General Abuzi ficou estupefato. Num instante, a vasta corte real ficou em silêncio. Por alguma razão, ao ver os olhares furiosos nas cabeças se virando para olhá-los, Zhou Zhan e os outros entenderam vagamente algo, e um arrepio de repente atingiu seus corações. Desdém. Desdém avassalador. Pela primeira vez, Zhou Zhan e os outros se sentiram estigmatizados. Pela primeira vez, eles entenderam a sensação de serem tratados com desdém por centenas de oficiais da corte real. Yuan Shong disse que os HU formaram uma facção por si mesmos, mas esses oficiais não deram muita atenção a isso inicialmente, pensando que eram apenas balbucios de um jovem imaturo. Ironicamente, quando tantos generais HU se uniram em suas críticas contra Yuan Shong, isso apenas provou a autenticidade de sua alegação. Gou Seoji era de Silla. Fu Menlinsha pertencia à tribo Qian. Jeshu era um Turges. Abuzi era da tribo nômade Tongluo. Ansisha era turco. Mas, dessa vez, todas essas pessoas de diferentes etnias se uniram sob a bandeira dos HU para lidar com Yuan Shong. Tal acontecimento enfureceu todos os oficiais Han. Quando souberam que Yuan Shong foi capturado durante o amanhecer, sua raiva atingiu novos patamares, levando-os a agir. Os HU formando uma facção própria, não era evidência que estava bem diante deles? O memorial de Yuan Shong foi inicialmente recebido com apatia, mas dada a situação atual, quem ousaria continuar pensando assim? O que eles acharam mais irritante foi que Zhou Zhan e o grupo, apesar de serem os censores-chefes, na verdade falaram pelos forasteiros. Os inimigos eram repugnantes, mas os espiões internos eram a mais baixa escória. Zhou Zhan e os outros não sabiam que já tinham sido estigmatizados como fortes apoiadores de tribos estrangeiras. Agora mesmo, qualquer um que ousasse falar pelos HU se tornaria inimigo de todos os oficiais Han. O silêncio pairava na corte real. Além do grupo de Zhou Zhan, Abuzi e os outros generais HU, todos os oficiais Han se ajoelharam no chão. Vossa Majestade, Yuan Shong é apenas uma criança de 15 anos, e sua lealdade ao país é evidente em suas palavras. Se ele for indiciado por esse assunto, os corações de toda a população não ficarão frios? Vossa Majestade, por favor, reconsidere sua decisão. Quando o Duque de Shu, um oficial cuja posição não era inferior a Gou Seoji e os outros de forma alguma, se ajoelhou, as emoções daqueles dentro da corte real foram levadas a alturas ainda maiores.
Essas palavras não representavam apenas a visão do Duque de Shu, mas também os verdadeiros pensamentos de todos os oficiais ajoelhados ali. A corte real ficou em silêncio mortal. Observando essa cena em meio à multidão, inúmeras emoções atingiram o coração de Yuan General. Chong'e, você vê isso? Todo esse tempo, Wang Zhen sentiu que Yuan Shong nunca deveria ter escrito o memorial. No entanto, neste instante, ele finalmente percebeu que a decisão de Yuan Shong foi a correta. Quando a notícia de que mais de 80% da corte real se ajoelhou para implorar pela libertação de Yuan Shong durante a assembleia matinal se espalhou, toda a capital entrou em alvoroço. Clã Yuan. Deixe-me ir, deixe-me ir. Ao ouvir que seu terceiro irmão Yuan Shong havia sido preso e trancado na prisão imperial, a irmãzinha da família Yuan ficou furiosa. 4 guardas, 8 servos e 6 empregadas tentaram desesperadamente segurá-la, mas não conseguiram resistir ao seu imenso poder. Um guarda foi lançado voando direto contra as paredes, e o impacto imenso fez com que a parede desabasse. A imensa força de Yuan Xiaoyao não era algo que uma pessoa comum poderia suportar. Eu quero entrar no Palácio Real. Como ele ousa capturar meu terceiro irmão, eu quero matar aquele imperador miserável. A irmã mais nova da família Yuan gritou furiosamente. Jovem senhora, você não deve. Você não pode dizer essas coisas. Você poderia ser executado se outros ouvissem suas palavras. Os guardas, empregadas e servos empalideceram ao ouvir as palavras de Yuan Xiaoyao. Tais palavras não devem ser ditas. Se qualquer outra pessoa ouvisse, todo o clã Yuan poderia ser perseguido. 6 a 7 mãos imediatamente cobriram a boca da irmã mais nova da família Yuan, e mais guardas correram para prendê-la. Sentada em uma cadeira de madeira não muito longe estava Madame Yuan. Se ela tivesse ouvido tais palavras em qualquer outra ocasião, ela imediatamente daria um tapa no rosto da outra parte. Mas a senhora Yuan simplesmente ficou sentada imóvel em sua cadeira enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Desde que testemunhou a captura de Yuan Shong, ela não tomou um único gole de água ou comeu nada. Você já enviou alguém para procurar o velho mestre? A senhora Yuan perguntou de repente. Temos, mas os portões da embaixada dos 4 quartéis estão bem fechados. Não conseguimos entrar de jeito nenhum. Ao ser questionado, um guarda abaixou a cabeça e respondeu com uma expressão sombria. Desespero passou pelos olhos da Madame Yuan. Como dona de casa, ela estava completamente desamparada em tal situação. Sua única esperança agora era seu sogro. Entretanto, por algum motivo, os portões da embaixada dos 4 quartéis estavam bem fechados, e nem mesmo seu cunhado, Wang Zhen, conseguiu entrar. A senhora Yuan não tinha ideia do que estava acontecendo, e isso a assustou. Se nem mesmo o sogro dela tinha solução para esse problema, então eles estavam realmente desamparados. Madame Yuan não era a única em desespero. O que devemos fazer? Devemos informar o professor do jovem mestre sobre esse assunto. Parado no canto da sala estava Shenhai, e neste momento desesperador, ele de repente se lembrou do velho imperador demoníaco. Não adianta. Isso é um assunto da corte real. Além disso, suas artes marciais já foram aleijadas. Não adianta incomodá-lo com esse assunto. Menlong rejeitou a sugestão de Shenhai sem qualquer hesitação. Ele estava ansioso para salvar o jovem mestre, mas esta não era uma solução viável. Ao mesmo tempo, além das portas do salão, no jardim dos fundos da residência da família Yuan, um homem de meia idade, de túnica cinza, suspirou profundamente. Li Zuxin foi contratado pelo preço exorbitante de 5.000 taéis de ouro, e ele jurou proteger Yuan Shong sob todas as circunstâncias. No entanto, esse assunto estava realmente além de seus meios. Agachada acima das paredes da residência não muito longe de Li Zuxin estava Miyazami Ayaka. Sua cabeça estava baixada melancolicamente, e parecia que ela estava extremamente deprimida. Se esse pirralho não for morto, a ira dos soldados não poderá ser aplacada? Que hilário! Onde esses HU pensam que estão? Só porque contribuíram um pouco para o país, eles começam a exigir compensação por seus esforços? Uma onda enorme quebrou na praia. Em um pier próximo, vários navios de guerra estavam estacionados, e uma bandeira de guerra flutuava junto com a brisa do mar. Escrita na bandeira, havia 2 palavras: ondas agachadas. No convés de um navio, um general de barba preta lia uma carta com uma expressão horrível no rosto. Retransmita meus comandos. Escreva o memorial, declarando qualquer um que pressionar pela execução de Yuan Shong será um inimigo do nosso exército ondas agachadas. Risível. Que ridículo. Esses caras realmente ousam ameaçar sua majestade? Parece que aquela criança estava certa, afinal. Esses HU realmente formam uma facção própria. Eu gostaria de ver se as palavras de nós, contam ou as palavras daqueles bárbaros contam. A noite lançava suas sombras sobre as montanhas ondulantes, e o brilho das fogueiras se espalhava esporadicamente pela face de uma montanha.
Olhando para uma carta com o rosto escurecido, um general poderosamente construído começou a rir furiosamente. Retransmita meus comandos. Escreva um memorial e envie-o para a corte real o mais rápido possível. Diga que eu, Lu Hui, matarei qualquer um que ouse tocar em Wanchong. Todo o nosso exército do norte apoiará o Wanchong. Do extremo norte ao extremo sul, incidentes semelhantes estavam ocorrendo em acampamentos militares por todas as planícies centrais. Nunca na longa história da Grande Tang tantos generais HO se uniram para exigir a morte de um indivíduo. Da mesma forma, nunca antes um incidente conseguiu incitar a ira de tantos generais Han. No meio da noite, o galope de inúmeros cavalos carregando memoriais contendo a ira dos generais HU e Han sacudiu o chão enquanto eles se dirigiam rapidamente para a capital. Enquanto o assunto de Wanchong estava causando um grande alvoroço por toda a Grande Tang, nas profundezas abaixo da corte real da Grande Tang, tudo estava mortalmente silencioso e parado, formando um contraste gritante. Nenhuma comoção ou notícia conseguia chegar a essa área. Uma exclamação silenciosa, profunda e solitária, reverberou pela cela escura. Após um período de tempo desconhecido, o Wanchong finalmente se moveu. O Wanchong acordou com o som de uma gota d'água caindo no chão. Nesta prisão subterrânea escura, o som era excepcionalmente nítido e claro. O Wanchong agarrou sua cabeça, e tudo o que ele podia sentir naquele momento era uma forte vertigem o dominando. Os camareiros de insígnias imperiais o atingiram com força em seu acuponto de sono. Onde estou? Balançando a cabeça, o Wanchong subiu lentamente. Esta é a prisão imperial. Uma voz ecoou de repente ao lado dele. Você certamente não acha que estamos em um bordel, acha? Essas palavras provocaram uma explosão de risadas nos arredores. Prisão imperial. O corpo de Wanchong tremeu. Como se um balde de água fria tivesse acabado de ser despejado sobre ele, ele imediatamente acordou de sua sonolência. Examinando os arredores, ele viu uma área escura e úmida, mal iluminada por várias tochas nas paredes. O Wanchong levou um momento até conseguir verificar que estava em uma cela. Esta cela parecia ter uma longa história. As barras de metal estavam cheias de pontos pretos, e olhando mais de perto, era possível ver um leve tom de carmesim nelas. O ar estava frio e uma névoa negra parecia pairar no ar. A densa aura de morte concentrada aqui instilava medo nos corações daqueles alojados aqui. Prisão imperial. Em um instante, inúmeros pensamentos passaram pela cabeça de Wanchong, e lentamente, a verdade pareceu surgir nele. Aparentemente chegando a uma conclusão, Wanchong gradualmente se acalmou e sentou-se no chão. Eu realmente não poderia esperar isso. Os acontecimentos antes de ele desmaiar flutuaram para a superfície de sua mente. O Wanchong sabia que eles eram camareiros de insígnias imperiais, mas não achava que seriam guardas prisionais da corte real. Pensar que um único memorial enfureceria a corte real e os HU, fazendo com que ele fosse enviado para a prisão imperial. O Wanchong não esperava isso de forma alguma. A prisão imperial era onde os prisioneiros no corredor da morte eram alojados, e muito poucos prisioneiros conseguiam sair vivos. Já que ele já estava ali, não adiantava lutar. Assim, o Wanchong escolheu encarar isso com indiferença. Como posso desconsiderar um assunto referente à sobrevivência do meu país para minha própria conveniência? Se a Grande Tang está fadado a cair, então que comece por mim. O Wanchong pensou. Escondido em seus olhos não estava o medo da morte, apenas uma profunda tristeza. Tendo morrido uma vez, ele não achava que a morte era algo a ser temido mais. Se ele desejasse nobreza e riqueza, ele nunca teria submetido o memorial. Assim, tudo que o Wanchong sentiu foi tristeza. O Wanchong, seu avô, seu tio-avô e muitos outros se levantaram e deram tudo de si para se opor e alertar outros sobre os comandantes regionais e as políticas de utilização de talentos dos HU. No entanto, ainda assim acabou assim. Isso fez com que o Wanchong se sentisse derrotado e desanimado. Olha aquele pirralho novo, ele está petrificado. Ele está sentado ali completamente imóvel como uma estátua. Risadas ecoaram por toda a prisão. Mesmo assim, o Wanchong permaneceu imóvel, como se não percebesse a zombaria deles. A risada ficou cada vez mais alta, mas quando não conseguiu evocar uma resposta em Wanchong, ela morreu lentamente devido ao tédio. O Wanchong continuou sentado ali, imóvel. Após um período de tempo desconhecido, o som de passos ecoou. Alarmado, o Wanchong levantou abruptamente a cabeça, apenas para ver um homem de meia-idade autoritário, austero, de aparência acadêmica, entrando na passagem subterrânea. 6 a 7 guardas da prisão que carregavam uma aura que lembrava uma tempestade poderosa o seguiam. Em meio às chamas bruxuleantes, as barras de metal que isolavam Wanchong do mundo reverberavam sob suas batidas. Um guarda de rosto frio estava diante de Wanchong e o encarou com um olhar frio e afiado. Você é o Wanchong? O diretor perguntou enquanto olhava para o símbolo em sua mão. Sim. O Wanchong não negou. Se for esse o caso, você pode muito bem confessar obedientemente.
O austero diretor falou friamente. Confessar o quê? O Anshong finalmente levantou a cabeça para olhar para o diretor. Audacioso! Você já é um prisioneiro aqui. Você acha que há alguma utilidade para você negar teimosamente seus pecados? Se você é inocente, você acha que seria trazido aqui? Você deveria apenas confessar obedientemente. Dessa forma, pelo menos você pode evitar sofrer dor desnecessária. As sobrancelhas do diretor de rosto frio se ergueram enquanto ele olhava para Wan Shong com desagrado. Não tenho consciência dos meus crimes e, portanto, não há nada que eu possa confessar. Wan Shong respondeu calmamente. Esse sujeito realmente tem lábios apertados. Rapaz, este é um interrogatório de rotina. Você deveria se apressar e confessar para evitar ser torturado. Não há ninguém que não confesse aqui. De fato. Não é diferente de cortejar a morte agir de forma dura diante do Sr. Zhou. Sr. Zhou tem pelo menos 100 maneiras de abrir sua boca. Risadas irromperam nos arredores. Os guardas da prisão olharam para Wan Shong com desprezo refletido em seus olhos, como se já pudessem ver a dor excruciante a que Wan Shong seria submetido em um momento. O diretor Zhou Xing era um verdadeiro mestre em interrogatórios. Todos que passavam por suas mãos acabavam tendo suas carnes cortadas. Ele tinha inúmeras maneiras de infligir dor a alguém. Era impossível suportar isso mesmo se alguém fosse feito de metal. Colocar uma fachada de durão diante dele só sujeitaria alguém a um sofrimento maior. Não valia a pena. Cale-se! Um berro furioso que lembrava o rugido de um leão soou. Em um instante, todos os prisioneiros fecharam suas bocas, e o silêncio retornou à prisão imperial. A prisão imperial era outro mundo em si, e neste mundo, Zhou Xing era o ditador. A vida e a morte de todos aqui eram determinadas por um único pensamento dele. Não havia ninguém que pudesse enfrentá-lo aqui. É isso que você decidiu? Não há nada que você queira falar. Zhou Xing olhou para Wan Shong com uma expressão assustadoramente sombria. Não há nada que eu possa dizer. Wan Shong balançou a cabeça calmamente. Muito bem. Já que é a sua primeira vez aqui e você não conhece as regras, vou lhe dar várias horas para pensar sobre isso. Se você vai me oferecer a mesma resposta ao amanhecer, ficarei extremamente descontente. As palavras de Zhou Xing estavam cheias de ameaça. Ele era lei aqui, e quem ousasse desobedecê-lo tinha que ser punido. Vamos! Logo, Zhou Xing levou seu grupo de guardas da prisão para longe. Depois que Zhou Xing saiu, inúmeros olhares simpáticos de todas as direções imediatamente se reuniram em Wan Shong. O olhar que Zhou Xing mostrou antes de sair, eles já tinham visto antes. A última vez que tal expressão apareceu no rosto de Zhou Xing, 3 pessoas morreram na prisão imperial. É realmente uma pena para esse rapaz. Um velho prisioneiro olhou para Wan Shong e suspirou profundamente. Wan Shong, no entanto, permaneceu completamente indiferente a tudo ao seu redor. Sentado de pernas cruzadas em sua cela, ele permaneceu imóvel. Em meio ao silêncio, o tempo lentamente passou. Depois de outro período de tempo aparentemente longo, quando as gotas de água caindo soaram pela 20.600 vezes, Wan Shong finalmente ouviu passos familiares mais uma vez. É o amanhecer. Wan Shong suspirou. Abrindo os olhos, ele viu o diretor Zhou Xing parado diante dele com vários guardas da prisão o seguindo. Mas diferente da vez anterior, Zhou Xing não disse uma única palavra. Além das barras de ferro, ele encarou Wan Shong com uma expressão extremamente bizarra, como se estivesse reavaliando a pessoa diante dele. Você é o Wan Shong? Zhou Xing perguntou. Exatamente as mesmas palavras da mesma pessoa, mas o sentimento que elas induziram foi completamente diferente. Eu sou. Mesmo surpreso, Wan Shong ainda respondeu com a mesma calma de antes. Assim que ele falou, uma expressão bizarra de repente surgiu no rosto de Zhou Xing. Nela, era possível ver um leve traço de surpresa, um leve traço de intriga e medo profundo. Jovem mestre Wan, peço desculpas pelos meus comentários ofensivos ontem à noite. Zhou Xing de repente fez uma profunda reverência. Em um instante, todos os prisioneiros que estavam esperando Zhou Xing trazer um conjunto completo de equipamentos de tortura ficaram estupefatos. O que estava acontecendo? Zhou Xing era conhecido por seus métodos de tortura. Por que ele se curvaria diante de um novo prisioneiro insignificante? Todos não conseguiam compreender a situação que estava acontecendo diante deles. Vocês, rapazes, apressem-se e preparem alguma comida para jovem mestre Wan. Vocês acham que a comida aqui é qualificada para o paladar do jovem mestre Wan? Zhou Xing chutou para longe a tigela de arroz colocada do lado de fora da barra de ferro enquanto berrava para o guarda ao lado dele. Depois disso, ele se virou para encarar Wan Shong, e cuidadosamente, ele disse. Jovem mestre Wan, a prisão imperial está úmida. Vou providenciar para que meus homens limpem sua cela e coloquem alguns tapetes para você. Uma pessoa como você não deveria ser trancada aqui ou algemada.
No entanto, as palavras do Filho do Céu não podem ser desobedecidas, então busco a compreensão do jovem mestre. Zhou Xing olhou secretamente para Yuan Shong com medo. O que aconteceu? Incapaz de se conter mais, Yuan Shong perguntou. Isso. Jovem mestre, me perdoe, mas não posso revelar os detalhes. No meio de suas palavras, Zhou Xing hesitou. Depois de limpar o arroz derramado no chão, ele saiu apressadamente, como se estivesse intimidado pela presença de Yuan Shong. Só depois de investigar o assunto ele percebeu que tipo de figura era o novo prisioneiro trancado ali. Zhou Xing conheceu todos os tipos de oficiais poderosos em toda a sua vida. Sejam oficiais de grau 9 ou oficiais de grau 1, governadores de pequenos condados ou generais e ministros renomados, nada disso importava para ele. Na prisão imperial, havia apenas prisioneiros. E todos os prisioneiros tinham que obedecê-lo. Mas esse jovem era muito único. Zhou Xing nunca havia se deparado com tal assunto em toda a sua vida. A outra parte não era um oficial influente, e nem era um general ou ministro. No entanto, ele não era alguém que deveria ficar preso em uma cela pequena como essa. Zhou Xing pretendia submetê-lo a uma tortura cruel, mas depois de saber dos acontecimentos que aconteceram na corte real esta manhã, mesmo que alguém inflasse suas entranhas 100 vezes, ele nunca ousaria colocar as mãos nele. Alguém como ele não poderia se dar ao luxo de ofender tal figura. Da manhã até o meio-dia, grupos após grupos de guardas prisionais com armaduras douradas continuaram caminhando até a cela de Yuan Shong. Aqui, a menos que uma sessão de tortura estivesse sendo realizada, era geralmente impossível encontrar esses guardas da prisão. Mas em um único dia, os prisioneiros aqui encontraram pelo menos 30 a 40 guardas. Isso os deixou em contemplação, e eles quebraram a cabeça para deduzir a identidade desse recém-chegado. Curiosidade e medo brilhavam em seus olhos. Mas nenhum dos guardas disse uma única palavra. Depois de perambular do lado de fora da cela de Yuan Shong por um momento, eles saíam apressadamente. Isso deixou os prisioneiros na área ainda mais curiosos. Ninguém conseguia compreender essa visão bizarra, e eles não conseguiam imaginar que tipo de apoio esse jovem possuía para induzir tanto medo nos guardas da corte real. Depois de outro período de tempo aparentemente longo, quando outra parte de guardas da prisão passou novamente, um deles discretamente jogou um pedaço de papel amassado no chão na frente de Yuan Shong. Quando o grupo saiu, Yuan Shong se levantou, caminhou até lá e pegou o papel. Abrindo a nota amassada, a pele de Yuan Shong imediatamente se distorceu em choque ao primeiro olhar. Só naquele momento ele percebeu que tipo de tempestade havia acontecido enquanto ele estava trancado na prisão imperial. Só que Yuan Shong não poderia imaginar que a verdadeira situação lá fora era muito mais intensa do que o que foi descrito. Fim dos capítulos do 165 ao 167. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!